Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma revisão da semana e eu quero convidar vocês, minha turminha do segundo ano, para dar aquela velha olhadinha na nossa trilha pedagógica do dia. Hoje nós iremos revisar, tá certo, os nossos conteúdos de ciências. E aí os conteúdos que iremos revisar hoje são as plantas e os seres humanos, jardim, horta e pomar, plantas que causam dano ao ser humano e plantas em extinção. Vamos iniciar então a nossa revisão pelas plantas e os seres humanos, tá bom? Sabemos que as plantas são autossuficientes, pois elas mesmas, produzem os nutrientes nos quais elas precisam para sua existência. E aí, muitas dessas plantas, elas servem como alimento tanto para os animais quanto para os seres humanos. E aí, dentro deste processo de alimentação, nós encontraremos aqui, as folhas, que são classificadas pelo alface, o coentro, entre outras. Temos também a semente, onde podemos encontrar o feijão, o amendoim, o milho. Nas flores podemos encontrar o brócolis, a couve-flor. Na raiz podemos encontrar então uma variedade. Temos então aqui, como um exemplo, a beterraba, a cenoura. No caule temos a cana-de-açúcar e dentro dos frutos nós encontramos o abacate, a melancia, o mamão, entre outras frutas, tá certo? Além de ajudar o homem dentro da sua alimentação, as plantas elas também servem, tá certo? Na confecção de tecidos, que também fazem parte, da utilização do ser humano. Temos então aqui o algodão, o linho, o sisal. Essas são algumas plantas, tá certo? Que servem para a confecção de tecido, ok? E aí, além de alimentação, além de tecido, que é tudo que essas plantas fornecem para a gente, ela também nos traz também algumas medicações. E dentro da medicação nós iremos encontrar o guaco, o agrião, o confrem, a erva doce, entre outras plantas, tá, turminha? E ainda temos também, o nosso pinheiro, o eucalipto, que serve, para confeccionar aí caderno, livros, papéis. No caso do pinheiro, materiais, como mesa, violão, entre outras coisas. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre jardim, horta e pomar. Sabemos, que as plantas elas podem ser cultivadas em diversos locais. Esses locais eles variam, eles podem ser a nossa casa, a escola, um sítio, mas em geral, certo? A cultivação dessas plantas elas se dão em um ambiente específico. Elas podem se dar, dentro de um jardim, dentro de uma horta ou dentro de um pomar. E aí nós temos no nosso livro a classificação de cada um. Vamos lá falar um pouquinho primeiro sobre o jardim. Dentro do jardim são cultivadas as flores e as folhagens, tá bom? E aí nós podemos encontrar dentro do jardim, como classificação de folhas e folhagens, as dálias, os cravos, as margaridas, entre outras. Já na horta, são cultivadas plantas que utilizamos na nossa alimentação. É o caso, então, aqui da alface, da couve-flor, do repolho, da beterraba, do tomate, entre outros vegetais usados como tempero também. Já no pomar, são cultivadas plantas que fornecem frutas comestíveis. Essas plantas elas são chamadas de frutíferas. Por quê? Porque elas nos trazem um fruto, como é o caso aqui da mangueira, da goiabeira, entre outras plantas que têm fruto, ok? E aí, agora nós iremos falar um pouquinho das plantas que causam dano à vida do ser humano. Sabemos que existem várias plantas que podem causar algum mal à vida do ser humano. No livro nós trabalhamos aqui o caso da mandioca brava, que é utilizada na confecção, na fabricação da nossa farinha. No entanto, antes dessa farinha ser fabricada, existe todo um processo, um cuidado para ser extraído o veneno que nela existe, tá certo? Para que então assim se faça a farinha e aí ela chegue à nossa mesa para o nosso consumo. Existem também outras plantas, que é o caso da ortiga, que aí quando o ser humano, a pele do ser humano entra em contato com esta planta, a sensação que nós temos na nossa pele é uma sensação de ardor muito forte, uma sensação de queimação mesmo na própria pele, tá bom? E aí temos também a comigo ninguém pode, o seu nome já está dizendo tudo. Essa planta ela é muito venenosa e aí, turminha, eu quero deixar aqui a dica para vocês. Cuidado, tá certo, com as plantas que temos na nossa casa ou então que encontramos em alguma praça, na casa
de algum amiguinho. Não devemos, tá certo? Nunca tocar nelas e muito menos colocá-las dentro da nossa boca sem realmente saber que tipo de planta é aquela, ok? E agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as plantas que estão em extinção. Sabemos que muitas espécies de plantas brasileiras correm risco de extinção. A maioria delas é muito procurada por causa da madeira para a fabricação de móveis, que é o caso então do magno, da peroba, do ipê-rosa, do cedro, da jequitibá, entre outras, né? Essas são algumas árvores com risco de extinção, tá certo? Uma das árvores que sofreu e ainda sofre risco é o pau-brasil. Desde a chegada dos portugueses ao Brasil, essa árvore foi explorada, tá certo? E por quê? Porque ela foi muito explorada. É porque esse pau-brasil, né, ela possui, entre outras características, um pigmento, uma substância que dá cor aos tecidos, tá bom? E aí, por conta disso, ela foi muito explorada, ainda na época dos portugueses, e ainda é. Então, essa planta, ela sofreu e continua sofrendo ainda o risco de extinção, por causa dessa exploração, tá bom? E aí, turminha, agora é a hora da gente colocar em prática aquilo que foi revisado e já estudado, tá certo? Aqui nós temos a nossa atividade para ser feita no nosso caderno, na disciplina de ciências. No primeiro quesito, escreva o nome de 2 plantas usadas na fabricação de remédio. E a gente já falou aqui, né? Logo no comecinho. Depois, no segundo quesito, circule o nome da planta utilizada na confecção de tecidos. Temos aqui, né, 4 plantas, mas apenas 2, tá certo? São utilizadas na confecção de algum tecido. Então, você vai circular, tá certo? De acordo com o que estudamos. No terceiro, você vai escrever 3 coisas que são plantadas, que são cultivadas na horta, no pomar e no jardim, ok? E aí, no quarto quesito, descreva os sintomas causados pela ortiga. Quando a pele humana entra em contato com a ortiga, o que é que acontece? Qual é a sensação que nós temos na nossa pele? Então, você vai escrever aí no quarto quesito. Quinto e último, cite o nome de 3 árvores brasileiras em extinção, tá certo? Que foi agora a nossa última correção, tá bom? Então, meus amores, realize essas atividades com muito cuidado e atenção. Beijos no coração de vocês e até a nossa próxima aula.